Olha, eu queria cumprimentar a todos, em especial aqui o nosso governador, o Chiesa, e a Elza, que tem sido muito gentis conosco nesses últimos dias que nós estamos aqui no Rio. Também o Ricardo nos recepcionou com muita galhardia, e o Gilberto, que nos está aqui, meu querido Frois. Vilmar também estava lá, também. Vilmar, quando eu lembro do Vilmar, eu penso em dinheiro. Meus companheiros todos aqui, o Fortes, o meu querido Pinho, bom, enfim, todos os amigos, né? Realmente eu falei a minha amizade com o Vilmar é de muitos anos, porque nós fomos governadores juntos. E foi a melhor turma daquele ano, né? Aquele ano nós somos melhores. Mas nós éramos uma turma muito unida. O nosso presidente era o Glenn Quiroz. E nós fizemos festa, né? Morte do outro. Morte de outros, né? E então eu tenho sempre aqui um guruzinho no Rio de Janeiro, que é o Vilmar. Às vezes meio contestado, não, mas é meu amigo, não tem contestação, né? Então nós fomos recepcionados aqui, fiquei muito feliz desde o primeiro momento que eu pisei ali no aeroporto Santos Dumont, e para uma incumbência importantíssima, que era representar o Rotary Internacional nessa convenção, nessa conferência do Rio Mais 20. Né? Eu achei que foi uma conferência extraordinariamente importante. Eu não diria na sua forma de expressão para toda aqueles que estavam lá presentes, mas em especial para movimentar um pouco a própria opinião pública, né? Porque vocês sabem que o Rotary Internacional, já há algum tempo, tem enfocado nas suas diretrizes exatamente esses enfoques que estão sendo dados na Rio Mais 20, no meio ambiente, dos recursos hídricos, da educação, da saúde, da pobreza, do microcrédito, enfim, de tudo aquilo que está se falando. E muitas divergências houveram nesse período. Uns aceitam o documento feito pelos estadistas, outros não aceitam, e eu diria que nada se muda do dia para a noite. Eu conversava com um companheiro aqui do Rio de Janeiro, que o Valdemir Bragança me colocou à disposição, juntamente com a Chiesa, o Bernardo. Eu disse: Bernardo, é muito simples solucionar esse problema. Basta cada país doar um percentual do seu PIB, e que não precisa ser muito grande, para criar um fundo mundial bem controlado, que podia ser até pelo outro, para diminuir as diferenças sociais que a gente tem visto em toda a humanidade. Então, vejam bem, a questão dos recursos hídricos, nós aqui no Brasil nem sempre sentimos. Mas eu estou instalado ali na Barra da Tijuca, num hotel de um grande amigo, e eu sinto que a água lá é meio escassa, né? Então, imagine vocês se nós não tivéssemos a grandiosidade de recursos hídricos que nós temos no Brasil. Seria um drama, como outros países têm. A gente visita muito aqui a região da América do Sul, nas cordilheiras, e eles têm muita dificuldade com a água. O Peru, né? A própria Argentina, uma parte dela, a parte das cordilheiras. Nós temos a questão da Bolívia, enfim, são áreas desérticas e que se utilizam da água que cai da cordilheira. Então tem que ter uma boa captação, um bom controle e assim sucessivamente. O meio ambiente para mim não é apenas
esse processo de Amazônia, de reflorestamento, desmatamento. Eu acho que a coisa passa por muito mais. Eu comentava com o Mondinho ontem, o Frois, o Chiesa e o pessoal que estava conosco lá, o Vilmar. Em 1977, eu era secretário de planejamento lá em São Paulo e eu fui convidado para vir aqui ao Rio de Janeiro, através de uma empresa denominada Vega Sopap, para inaugurar a primeira usina de compostagem de lixo do Brasil. Esse que nós, naquela época, não dávamos tanta atenção, hoje talvez seja um dos maiores problemas que nós temos no mundo. É o problema de onde depositar o lixo dos diversos tipos. Eu até um dia me recordei que eu tinha um amigo que recebia containers dos Estados Unidos de roupas para ser vendida no Brasil, roupas usadas. E depois nós fomos descobrir, agora há pouco tempo, quando vieram aqueles lençóis lá de Pernambuco, que nós consumíamos o lixo dos Estados Unidos. Então é um problema dos resíduos que temos sem saber aonde colocar, como colocar, porque as autoridades não se importam com isso. E é dentro do lixo que nasce a pobreza. Essa novela que está passando hoje, eu sou um assistidor de novela, porque eu creio que nas novelas sempre se apresentam alguns problemas sociais de importância. Então os catadores desta novela que está passando hoje no Avenida Brasil. Avenida Brasil, quer dizer, é exatamente a mostra da pobreza e daquilo aonde as crianças acabam se marginalizando. O problema, eu via hoje se falar lá em educação. Até discuti um pouquinho aqui, não sei com quem, acho que foi o Carolzino que me falou, mas o nosso problema é educação. Nosso problema é educação, mas antes da educação, nosso problema é erradicar a pobreza. Vejam, eu estive agora em Bangkok e após a convenção, nós fomos até uma cidade próxima, denominada Pattaya, onde nós tivemos a reunião da junta diretiva do Rotary Internacional, que é costume acontecer isso, o Pinho já fez. E eu fui convidado pelo cara para a gente ir num hotel lá, o Hilton, para a gente fazer uma festa de despedida dos diretores que saíram. E a gente observava de cima a orla, o mar. E aí nós descemos, entramos num ônibus e à medida que a gente ia andando pela orla, você observava uma média de 10 meninas por metro quadrado se prostituindo. Isso é a própria pobreza. Eu tive agora, quando o João Rilco veio aqui, nós tivemos um grande amigo meu, que é vice-presidente do Correios e Telégrafos, porque o Banco do Brasil e os Correios têm um projeto, viu, presidente? Tem um projeto de microcrédito para famílias de baixo poder aquisitivo e de grande pobreza. E nós vamos eventualmente no Instituto de Vitória lançar esse projeto para todo o Brasil. Enfim, se nós fôssemos discorrendo, eu quero dizer a vocês que o Rio deu um exemplo para o mundo. Eu não me cansava de falar para o Chiesa, que está mais junto de mim, primeiro da beleza do Rio, de uma parte que eu normalmente não via, aquela parte que vai de São Conrado para frente até a Barra da Tijuca. Mas eu fiquei encantado, fazia muito tempo que eu não ia naquela região, fiquei encantado pela beleza, pela grandeza, pela limpeza e pelo próprio tratamento das pessoas daquela parte do Rio de Janeiro. E depois, nós que estamos organizando a convenção de 2015, eu pude observar que o Rotary Internacional,
nas 18 convenções que eu estive presente, não teve a condição de fazer uma organização, que a gente acha que é perfeita, igual à do Rio+20. Uma organização ímpar. Não dá o que falar de erro cometido pela empresa que talvez tenha sido contratada pelo Itamaraty, daquilo que foi apresentado para o resto do mundo. O Brasil, nesse momento, deu uma amostra de grandeza para o mundo. Nós que vivemos um pouco com várias pessoas de várias partes do mundo, no Rotary, normalmente o Brasil era conhecido pelo carnaval, pelo futebol. Nós temos inaugurado um novo discurso junto ao Rotary Internacional. O Brasil não é mais o país do carnaval e do futebol. O Brasil é o país da grandeza, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sustentável, do progresso, dos recursos naturais, dos recursos econômicos e até, apesar dos nossos políticos, nós temos uma democracia que faz inveja, inclusive para os próprios Estados Unidos, se dizendo o pai da democracia no mundo. Isso aqui nós devemos em grande parte ao Rotary. Muitos de nós, às vezes, olhamos para o Rotary hoje e falamos, puxa, mas na minha época, no passado, mas nós, talvez os nossos pais, os nossos avós, plantaram uma certa semente. E essa semente está germinando através de nós. Ontem o Gondim, nós recordamos algumas partes da nossa juventude estudantil, da revolta que nós tínhamos contra diversas coisas, ou às vezes favoráveis a muitas coisas. E a gente pode observar que aquela nossa luta de jovens estudantes não foi em glória. Foi uma luta que deu resultado. E o Rotary, eu até comentava com o nosso próximo governador indicado aqui, o Rotary está mudando. Eu creio que nós paramos um pouco no tempo e no espaço. Talvez não por culpa dos nossos ex-presidentes, dos nossos ex-governadores, mas por culpa de nós mesmos. Talvez nós tenhamos nos acomodado um pouco em termos de Rotary. Mas hoje o Rotary está fazendo uma grande transformação. O Rotary vai mudar. E nessa mudança é importante que aqueles que são mais antigos como nós saibamos compreender a necessidade da busca de uma outra camada da população para vir para o Rotary. Nós precisamos buscar o jovem. Não do jeito que muita gente pensa. Quando se fala em buscar jovem, fala, vamos aprender a mexer no Twitter, no Facebook, no e-mail e assim por diante. Não. O jovem precisa apenas de uma coisa: carinho, afeição, amor. Porque se eu perguntasse a cada um de nós, todos aqui, inclusive eu, qual é o nosso comportamento em casa perante os nossos filhos, perante os nossos netos? Será que ao chegarmos em casa nós preferimos assistir o jogo do Corinthians ou do Flamengo, ou preferimos acalentar o nosso netinho ou o nosso filho nos nossos braços? Essa juventude precisa disso. Eu tive um exemplo um dia no meu colégio. Nós mandamos chamar um pai, porque o filho dele estava dando problema, um jovem já de 16, 17 anos. E à medida que o pai chegou na diretoria, nós chamamos o garoto, o garoto falou assim, o que você está fazendo aqui? E aí nós, falando alto, o que é que você está fazendo aqui? E responde o pai, eu vim aqui
viram que o diretor, a diretora, quer falar sobre você. Diz que você é um péssimo aluno, mal aplicado, sem formação educacional e nem moral. Ele falou assim, o garoto, quem é você para me falar isso? Você nunca me deu amor, você nunca me deu carinho, você nunca me deu educação, você nunca me ajudou eu fazer a minha lição de casa. E agora você quer reclamar que eu não presto? Pode ir embora. Isso eu quero te dizer na frente deles, porque você não é o pai que nós também queríamos ter. Então, essa é a falta que nós temos. Essa é a maneira que nós temos que resgatar o jovem. Aí talvez nós não tivéssemos essa pleiade de juventude marginalizada, subindo os morros, vivendo da droga, traficando a droga e fazendo tantas coisas não necessárias. Da mesma coisa da mulher. Quando se fala na mulher dentro do Rotary, cada um pensa de um jeito. Às vezes até as próprias mulheres mais antigas falam assim, imagina a mulher no Rotary. Não. Ontem eu conversava com a Elza, né, Elza? A Elza é uma extraordinária empresária de um ramo de negócio importantíssimo dentro da sociedade. E a gente vê tantas mulheres, né, que são empresárias, comerciantes, diretoras de escola, professoras. Nós temos que buscar esse pessoal, não para apenas nos acompanhar, mas nos acompanhar no trabalho que nós devemos realizar. Alguns falam assim, puxa, mas para que eu vou me preocupar se eu sou uma pessoa de grandes recursos? Tenho uma bela Mercedes, uma bela BMW, tenho uma casa maravilhosa, um magnífico condomínio. Para que eu vou me preocupar com o Rotary e o que o Rotary faz? É porque se nós nos preocuparmos, alguém nos tira a vida, apesar de nós termos todos esses recursos. Então, eu creio que o Rotary, para mim, foi a minha vida. Eu comecei garoto, eu acho que me ajudou demais. Eu acho que pode ajudar todos nós. E nós vivemos, como dizia ontem o Nuno, lá na Brasil Rotário, nós estamos vivendo um grande momento. Faz parte. Nós estamos vivendo um grande momento dentro do Rotary do Brasil, porque os governadores dos últimos 2, 3 anos conseguiram entender o que era a nossa necessidade junto ao Rotary Internacional. O Pinho começou um belo trabalho, eu colaborei com ele, e agora nós estamos fazendo o coroamento, ou seja, de 14 distritos que tinham a grande probabilidade de serem redistritados, nenhum deles será redistritado. Alguns falam assim, mas o que eu tenho que ver com isso? É porque nós, Pinho, eu e os demais diretores, ao chegar na junta diretiva do Rotary, nós somos o Brasil. E nós já fomos muito humilhados. Bastante humilhados. Porque o americano nos pensam da gente uma forma de ser. Os europeus pensam de outra forma. E às vezes aquela voz que nós ecoamos, ela não tem ouvido, porque nós somos pequenininhos. E se nós não fizéssemos esse trabalho que fizemos, nós não poderíamos ecoar, Medeiros, no ouvido dos 17 membros do Board de Rotary Internacional. Então, para nós, é uma felicidade hoje coroar de êxito este ano rotário, que o Chiesa é um dos membros do Colégio de Governadores do Brasil, para que nós consigamos ter uma voz mais alta. Gente, os patamares de diversas organizações são os mesmos.
Se eu estiver na igreja, quando eu sou pequenininho, de padre, coroinha, a situação é uma. Se eu subo a monsenhor, bispo, cardeal, é outra. E quando eu chego no Vaticano, é complexo. A mesma coisa é no Rotary. Quando eu sou simples rotariano, é uma coisa. Quando eu me torno presidente, muda. Quando eu viro governador, é mais ainda. E quando eu chego lá em cima, é uma organização. E a organização tem políticas, evidentemente, que puxam para um lado e puxam para o outro. Então, nós precisamos, no Brasil, sairmos a campo. Todos nós, principalmente os colégios governadores. Não custa nada conversar. Olha, o voto é tão importante. Eu cheguei no Rio Centro, graças ao Chiesa e ao Valdemir Bragança, que eu consegui um rapaz. Ele me colocou lá dentro. Eu já estava com a credencial do voto internacional, da ONU e assim por diante. Mas tinha um espaço que eu não entraria de jeito nenhum. Que é o espaço onde estão os chefes de Estado. Por incrível que pareça, Flores, eu encontrei um amigo, colega de escola, por incrível que pareça, ele estava comandando todo o setor de transporte do Rio Centro. Eu falei, puxa vida, Arnaldo, eu queria entrar ali. Ele falou assim, e por que não entra? Eu falei, porque eu não tenho a credencial. Vamos lá comigo. Foi lá, falou com o camarada do Itamaraty, o Anchório foi lá com a Dilma, com a Hillary e assim por diante. Isso é o Rotary, que no Rio já teve uma presença extraordinária, em São Paulo foi fantástico, e nós temos que voltar a ser o que nós somos. Então eu agradeço imensamente a Elza, ao Chiesa, ao meu querido Vilmar, ao meu querido Mondim, que praticamente estão me ajudando a estar aqui nesse momento, junto com o Frois, Carlosino, Borges, Pinho, e dizer a vocês que eu estou aqui porque, primeiro, eu amo o Rotary, segundo, eu amo todos vocês.